Vocês sabem o que foi o movimento Clube da Esquina? Não sei o que foi. Nem tem uma ideia, uma sugestão do que poderia ser? Também não. E você? Não sei. Eu nunca ouvi falar. Lá encontra a rapaziada, as pessoas encontram lá pra noitada. É isso? O Clube da Esquina? É, deve ser um clube que fica numa esquina, né? É. O Clube da Esquina foi um movimento musical mineiro que surgiu no final da década de 60. Entre as esquinas das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, Milton Nascimento, Márcio e Lô Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini, Fernando Brant e outros importantes músicos se reuniram para tocar e compor. Em 1972 foi lançado o LP Clube da Esquina, um marco na música brasileira. Já em 2013, numa eleição da revista Rolling Stone Brasil, o disco ficou na 7ª posição entre os 100 melhores álbuns brasileiros de todos os tempos. De tão importante que foi, essa jornalista resolveu fazer seu trabalho final de curso sobre o clube. É muito difícil quando a gente começa a pensar qual tema que você vai abordar no seu trabalho de conclusão de curso. Então, quando me veio essa ideia de trabalhar com alguma coisa relacionada à música, a primeira coisa que eu pensei foi no clube. Então eu pude reparar assim, que em grande parte das músicas tem uma referência tanto à metrópole, à vida agitada assim, de BH, né, porque a maioria dos autores são lá de BH, quanto fazem referência também à vida no campo, da cidade pequena, do interior. Isso foi muito legal. Eu percebi como que é a influência forte do folclore mineiro também nas músicas, da questão religiosa nas músicas. Então foi muito legal para mim poder mesmo mergulhar numa obra de pessoas que eu gosto, que eu admiro tanto. Então isso para mim foi o mais interessante desse meu trabalho. Porque se chamava moço, também se chama estrada, viagem de ventania. E eu vim aqui no bairro Santa Luzia para conhecer um pouquinho mais sobre o bar Clube da Esquina. O Lucas é o proprietário do imóvel e eu quero saber de você, Lucas, como é que surgiu a ideia da criação do bar Clube da Esquina? Então, a verdade é que de início aqui era uma locadora. A gente resolveu alugar no início porque minha mãe fazia doces. A gente queria fazer uma doceria. Só que no final veio vindo a ideia de fazer uma choperia. E a gente teve a ideia de fazer o Clube da Esquina, pelo fato de estar na esquina e pelo fato do Clube da Esquina ele fazer parte também da nossa família, né? Aqui a gente busca fazer um rock com o MPB do Clube da Esquina. Muita gente não conhecia o Clube da Esquina, não conhece Márcio Borges, conhece muito pouco Milton Nascimento, só de vista. E passa a conhecer aqui, porque a gente tem um projeto também que a gente colocou alguns dias de som de vinil aqui. E eu pretendo voltar com isso, que a gente parou tem um tempo. Com o som também muito do Clube da Esquina, porque é bom levar essa cultura brasileira que se perde muito no dia de hoje, né? Pois é, eu vi que aqui dentro do bar nós encontramos imagens do Iron Maiden, né? A gente está vendo que o seu gosto musical é muito mais puxado para o rock, então isso não interferiu no seu gosto também pelo Clube da Esquina? Não é, porque a minha teoria é que como é a família toda de música, minha mãe é música, mais de 30 anos, eu cantei em coral, cantei na noite, cantei em barzinho, a música boa tem lugar em todo espaço, né? A ligação da família de Lucas com o Clube da Esquina se deu através de seu avô, Nazário Cordeiro. E quem nos conta um pouquinho sobre essa história é a mãe de Lucas, a Heloísa. O meu pai era músico aqui em Juiz de Fora e ele tocava no conjunto Meia-Noite do Rafas. Quando veio para cá, para Juiz de Fora, o Célio Balona, músico, estava aprendendo acordeon aqui. Eles se conheceram e formaram um conjunto. Então, Célio Balona, com ele, foram para Belo Horizonte. Então, entre um bar e outro, eles ouviram o Milton Nascimento tocando. Era um garoto ainda, Lô Borges era pequeno, o Beto Guedes era pequeno também. Então, eles começaram a acompanhar o Milton Nascimento. E o conjunto do Célio Balona acompanhava eles em outros eventos. Como é que é para você saber que o seu pai teve uma grande importância no movimento Clube da Esquina? Para mim isso é muito importante, né? Porque a música popular, né? O movimento Clube da Esquina, para mim foi muito importante por causa do meu conhecimento musical na infância. Então era muito Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges. Então
eu vinha saber isso muito depois, porque mesmo quando era criança, eu já tinha esse gosto musical. E para contar um pouco mais da história do Clube da Esquina pra gente, eu tô aqui com o Márcio. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que no vento vem às vezes me lembrar. Márcio, e qual é a sua relação com o clube? Em 1972, nesse mesmo ano, o Milton veio fazer um show do intervalo no Festival de Juiz de Fora. E o Milton veio fazer o show do intervalo e nós conhecemos o Milton num barzinho do lado do Central. O festival era no Central, um barzinho que chamava Curtição ali, era o Fazão Dourado antigo. Acabou que o Milton ficou aqui mais um mês depois do festival. Nós ficamos amigos dele em 72, ele ficou um mês. E o Milton começou a vir em Juiz de Fora até 78, 79, um contato muito permanente com ele. Em 2001, eu resolvi escrever um livro sobre essa história toda da música de Juiz de Fora que a gente vivia. E eu pedi autorização ao Milton, na época, já distante dele, para ver se ele autorizava de publicar fotos daquela época com ele. E ele não só autorizou, como falou que viria no lançamento. Nós não acreditamos. Nós achamos completamente, já era 2001, já tinha 22 anos que ele estava sem, ou mais, 25 anos. E realmente ele veio. E foi uma noite completamente diferente de tudo, foi uma noite muito interessante, onde eu lancei esse livro que não tinha a menor pretensão. Para essas pessoas que não conhecem o Clube da Esquina, não sabem, você tem... Qual é a dica, qual o conselho que você dá? Do ponto de vista musical, eu acho que quem não ouviu Beatles, quem não ouviu os Beatles, não ouviu música contemporânea, universal. Quem não ouviu o som que o Milton e os meninos de Minas fizeram, não ouviu música contemporânea brasileira. Olha, eu acho que as pessoas deveriam, com certeza, buscar conhecer mais sobre o Clube da Esquina, sobre essa cultura mineira que hoje em dia está tão escondida, mas que é de uma valia enorme para qualquer um que queira gostar de música, que queira conhecer música. Eu acho que um conhecedor de música tem que conhecer o Clube da Esquina, tem que ouvir o Clube da Esquina, e qualquer amante de música que escutar o Clube da Esquina vai adorar, e eu acho que é muito, muito gratificante. Bom, se você quiser conhecer mais sobre essa cultura de Minas, sobre as músicas que são feitas aqui pelos compositores mineiros, entra no site Museu Clube da Esquina ou procura o site do Milton Nascimento, do Lô Borges. Eu tenho certeza que tem muita música que se você ouvir, vai gostar. E é um jeito de conhecer mais a nossa cultura através da nossa música.